Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Orar aqui. John Owen foi um dos líderes do movimento puritano na Inglaterra, logo depois que começou o movimento da Reforma, por meio da vida de Lutero, da vida de Calvino. Então, começou o movimento na Inglaterra, e na Inglaterra o movimento da Reforma sofreu grande perseguição. A rainha revoltou-se por um momento em que centenas de líderes cristãos foram mortos, sangue derramado, e eles foram muito perseguidos. Em algum momento eles lideraram, inclusive, deixaram marcas profundas na Inglaterra, onde houve o chamado, então, o concílio de Westminster, que foi no momento, então, que eles estavam dominando o poder, e essa assembleia que gerou uma das confissões de fé mais belas, mais profundas que nós temos na história da igreja, a Confissão de Fé de Westminster. E então há muitos marcos assim na história, na vida desses homens. Eles saíram dali justamente também, foram um grupo imenso para os Estados Unidos, fundaram as 13 colônias. Então, os Estados Unidos tem uma marca, nasce justamente com uma das partes, o marco desses homens, os puritanos. E quando eles estavam sendo perseguidos, questionados, eles davam um valor intenso à vida de oração, a vida de temor e piedade a Deus, uma vida de compromisso com o Evangelho, a vida realmente de um culto vivo ao Senhor, e eles rejeitaram muito então de práticas litúrgicas mortas, ligadas ainda a alguns aspectos que Lutero vinha rejeitando e que na Inglaterra insistiram em manter, mas eles lutaram contra aquilo. E eles questionavam, então as pessoas que não entendiam o propósito deles, questionavam por que eles estavam buscando ter uma vida assim, tão consagrada, tão comprometida com o Evangelho. E John Owen tem uma frase dele, então, que é uma pergunta, ele diz assim: é certo viver para a glória de Deus? Mais ou menos ele estava perguntando, será que isso é um absurdo, isso é uma loucura? É certo viver para a glória de Deus? A história deles é muito linda, porque eles eram pessoas que, ao contrário de uma vida sem vida, eles preocupavam-se muito com a família, com a vida de amor e adoração ao Senhor, com alegria, como o pastor Leonardo falou por nós aqui agora, alegria do Espírito, essa alegria transbordante que temos quando nos encontramos, nos abraçamos, celebramos a igreja, a fé, o amor e a vida. Eu queria que a gente guardasse essa frase dele, porque tem tudo a ver com o que Paulo está de joelhos aqui fazendo. É certo viver para a glória de Deus? Paulo está escrevendo, e no capítulo 3, que nós rapidamente no final do capítulo 3, que são os primeiros versículos do capítulo 3, que terminamos no domingo passado meditando, ele fala do mistério de Deus em Cristo e resume tudo que ele estava trabalhando. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo a revelação me foi dado conhecer o mistério conforme
Escrevi há pouco resumidamente. Qual o mistério? O mistério pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Qual o mistério? A saber que os gentios, ou seja, os não-judeus, são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, o mistério do Evangelho, o mistério da graça, que estava oculto das nações e que agora é revelado. E Paulo se põe como aquele que foi, de fato, o apóstolo aos gentios, o apóstolo enviado por amor, e ele amou profundamente os gentios, que eram os não-judeus, pregando o Evangelho. E ele diz que a ele foi de uma forma muito especial dado a revelação desse mistério, a revelação do mistério de Deus em Cristo, que é o próprio Evangelho, a boa nova do perdão, da graça de Deus em Cristo Jesus. E ele diz, do qual foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora nos principados e potestades nos lugares celestiais. E aí ele começa no capítulo 14 dizendo, por esta causa eu me ponho de joelhos. Nós vimos que ele começa no início dessa carta falando do amor eterno de Deus em Cristo, em ele ter nos amado antes da fundação do mundo, nos ter escolhido em Cristo antes da fundação, e de ter nos revelado o seu amor e nos ter posto na família de Deus pela adoção espiritual. Fomos adotados na família de Deus, adotados espiritualmente. E ele continuou falando justamente que nós somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. E nós vimos que justamente isso é graça, a graça do Evangelho. E nós continuamos vendo então, no domingo passado, aprofundando essa questão desta graça em que pessoas como nós, de tantas nações, fora do contexto da nação de Israel, dos judeus, que receberam a graça da revelação do Evangelho, e nos tornamos agora judeus e gentios, ou judeus e não judeus, a família de Deus, a família amada de Deus. Deus quebrou os muros que nos separavam e fez de nós uma só família. E gastamos um tempo falando dessa identidade, que o mais grave que nós precisamos entender de toda a carta de Paulo aos Efésios, o assunto principal aqui é da teologia, o assunto chamado a eclesiologia, o estudo da igreja, o que é a igreja. Então aqui no sermão passado falamos dessa síntese, a igreja como corpo de Cristo, a família de Deus, remida pelo sangue do Cordeiro, judeus e não judeus, que convertidos pelo Espírito Santo, recebendo a luz do Evangelho, agora se tornaram a família de Deus. É interessante porque ele começa essa oração falando justamente disso. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Por toda essa causa, a revelação do mistério do Evangelho, o mistério do Evangelho que é conhecido por meio da igreja, o mistério da igreja que é o próprio corpo de Cristo, judeus e não judeus, remidos pelo sangue de Cristo, unidos em uma só família. E ele diz, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Então, o preâmbulo aqui da oração dele, a compreensão é que ele estava escrevendo, aí ele para, se põe de joelho ali ao lado. Normalmente os judeus gostavam muito de orar em pé, com as mãos levantadas. Não, em si, o fato de ficar de pé e orar com a mão levantada, em si não é o problema. O problema é quando há um caso lá que Jesus coloca que o homem orava assim para chamar a atenção,
e orava de si para si. Deus não estava envolvido naquela oração, ele orava de si para si. Mas o fato é que Paulo também orava às vezes de pé, com as mãos levantadas, mas quando aqui ele se coloca de joelhos, ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante de Deus. Ele está se humilhando, ele está se prostrando diante de Deus pela igreja. E ele fala de quem toma o nome toda a família. Eu quero então, nessa introdução, dizer que nós vamos pensar na oração dele. Essa é a pergunta dessa noite. Qual oração? Dentro do pastor Leonardo falou, ensina-nos a orar. Vamos ver como é que Paulo orou pela igreja mais uma vez. Quais são os aspectos dessa oração? Mas antes da oração em si, eu quero destacar ainda esse de quem toma o nome, para a gente lembrar dessa riqueza que nós temos o nome. Essa é a nossa identidade. E eu falei no domingo passado aqui dessa força. O mundo está desesperado procurando a sua autoestima. E os psicólogos trabalham ajudando as pessoas a encontrarem a sua autoestima. Eu não quero dizer que isso está errado, mas nós que amamos o Senhor precisamos entender que o que nós procuramos é muito maior do que a nossa autoestima, uma estima em nós mesmos, tipo isso. A força da nossa existência está na nossa identidade como filhos amados de Abba, de quem toda a família, o Pai toma o nome. O nosso nome é: somos a família de Deus. Essa é a nossa identidade. Somos filhas amadas de Abba, filhos amados de Abba, do papai do céu. E é por causa dessa intimidade que ele está tocando que ele começa a orar. Eu estava lendo alguns autores, ouvindo algumas mensagens desse texto, e um autor destaca justamente Paulo lá na prisão. Não é certo que ele estava na prisão em Roma. Ele, nessa primeira fase, ele tinha muita liberdade de poder justamente escrever, de ter ali o material para escrever, para meditar e tudo mais. E ele se coloca de joelhos e começa a orar pela igreja. Depois ele vai então colocar o que ele estava orando no papel para a igreja. Mas o que nós encontramos aqui é o que ele orou de joelhos. Depois ele colocou no papel. Quando eu estava ouvindo então os intérpretes, me veio à mente o contexto. Esse autor não fala do contexto, eu me lembrei do contexto. Nós falamos aqui da cidade de Éfeso, que era um polo, assim, uma cidade muito importante no contexto greco-romano. E João, o apóstolo, inclusive, depois vai cuidar dessa igreja, que era uma cidade que representava toda uma região. Por isso também falamos que essa carta é chamada de uma carta geral, uma carta regional. E nós encontramos Paulo orando aqui pela igreja. Depois nós vamos encontrar, como estava dizendo João, o exílio de João na ilha de Patmos, a igreja em Éfeso gemendo porque não entendia como apóstolo João preso, a igreja sofrendo uma perseguição terrível. E me veio aqui à mente o Espírito Santo levando Paulo para orar pela igreja de Éfeso e toda aquela região. E eu entendo que é o Espírito Santo que está levando a orar, e o Espírito Santo pôs essas palavras nos lábios de Paulo, porque primeiro veio no coração dele. E eu entendo, queridos, que de uma forma muito especial, essa oração foi uma visitação de quebrantamento na vida do apóstolo, que é o próprio Deus, por meio dele, clamando por nós, o povo dele na história, de uma forma muito especial, ali os irmãos de Éfeso e região, que iam passar por um momento de grande perseguição, sofrimento, de ver crentes sendo mortos, e inclusive João exilado, e ele sem entender todas as coisas. Primeiro aspecto, então, vamos ver os aspectos dessa oração e tentar compreender este gemido do Espírito por meio do seu apóstolo. E ele diz,
Então, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem ou no ser inteiro. Queridos, toda essa oração, ela é uma oração muito sublime, muito sublime. E por isso que ela me reporta muito a questão do clamor de John Owen. É certo viver para a glória de Deus? E aí nós perguntamos, como viver para a glória de Deus? E nessa oração, neste clamor, o apóstolo coloca aqui, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no ser interior. Este ser interior, nas Escrituras, é o que a Bíblia também chama de coração. O nosso ser essencial, o nosso ser mais profundo, mente, coração, consciência, profundo do nosso ser. Ele está clamando para que lá no profundo do nosso ser, no nosso coração, nós sejamos revestidos de poder no nosso ser inteiro. Eu estava me lembrando, também pela provocação de outro intérprete, que poder é esse? Alguns pensam que é o poder para sinais e maravilhas, para que Deus pudesse revestir a igreja com poder para que houvesse sinais e maravilhas. Deus é um Deus de graça, que cura, que liberta, mas parece-me que esse intérprete está correto em dizer que o apóstolo Paulo, que experimentou tanto essa questão de pessoas sendo curadas, sendo libertas, mas parece-nos que ele está falando aqui justamente desse poder fortalecendo o ser interior para os grandes embates da vida, para os grandes embates da fé. Por isso eu estava dizendo a questão da igreja de Éfeso, quando o imperador se levantou uma perseguição terrível contra a igreja. Quando a gente olha, por exemplo, Jesus, quando enviou 70, eles voltam maravilhados, porque o poder de Deus de curar, de libertar, se manifestou, e os demônios eram expulsos por causa do nome de Jesus. E quando eles trazem o relatório para Jesus, eles estão assim, esfuzelantes, né? Assim, cheios de alegria, pulando e dizendo assim, glória a Deus, glória ao teu nome. Os demônios, só da gente mencionar o teu nome, os demônios saíram correndo e tudo. Aí Jesus diz, olha, amém, amém, amém. Jesus diz assim, alegrem-se, não porque os demônios os submetem, mas porque o nome de vocês está rolado nos céus. Daqui um pouco, queridos, esses mesmos 70 com os 12, com outros irmãos, eles iam experimentar muitos milagres ainda, mas iam experimentar grande perseguição também. Apóstolos seriam mortos. A Bíblia diz que Tiago foi passado pela espada, irmãos foram cortados pelo meio, irmãos foram jogados, comidos por leões. A Bíblia chega a dizer aos Hebreus, texto, carta que já lemos aqui nesta noite, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno, pessoas, heróis da fé, que não negaram o Senhor diante de grandes tribulações. E eu creio que Paulo está orando aqui é por isso, sabe? Deus conceda-lhes que eles sejam revestidos pelo poder do Espírito Santo no homem ou no ser interior, no ser mais profundo, que a igreja seja revestida com poder para enfrentar os grandes embates da fé. Sim, experimentar também que pessoas sejam libertas, mas acima de tudo que sejam fortalecidos no ser interior para os grandes embates da fé, para as grandes tentações, dos vícios, do secularismo,
Imagine justamente o imperador Vespasiano perseguindo a igreja, o Império Romano, toda aquela glória do Império Greco-Romano, e aí ser crente. Não é melhor largar tudo isso e abraçar toda a glória do Império Romano com a cultura grega? Todo culto que eles tinham ao corpo, todo culto que os gregos tinham à mente, todo culto que o Império Romano tinha em relação ao poder temporal, toda glória, e ter que morrer pelo nome de Cristo, em não negando a glória, ao rejeitar a glória humana, assumindo o nome de Cristo e a fé em Cristo, muitos foram mortos. Então, esse é o primeiro aspecto da oração. Senhor, concede-nos poder a sermos cheios do Espírito Santo. Um dia, assim, da perseguição e da luta. Mas deixa eu dizer outra perseguição. Ou melhor, um outro empate, né, que a gente tem. É quando também a gente tem aquele momento assim, que tudo vai bem, maravilhoso, né? Você tem nome, tem dinheiro, tem poder temporal, e da parte de Deus, tudo certo, você andando com o Senhor. Mas a tentação é imensa de você negar a sua fé. Por isso a gente precisa dessa oração aqui. Fortalece-nos no nosso ser interior, para sermos homens e mulheres que vivem para a glória de Deus. É certo viver para a glória de Deus. Como viver para a glória de Deus? Só com Paulo nos ajoelhando e pedindo, Senhor, fortalece-nos, fortalece a nossa fé no ser interior, lá no ser mais profundo, que nós sejamos pessoas que amam o Senhor, que amam a Jesus, que amam o Evangelho. Ele está falando por essa causa, e a causa aqui é o Evangelho da igreja, é a igreja que pode refletir a glória de Deus pela multiforme sabedoria de Deus. Conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Versículo 17, segundo aspecto da oração. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Segundo aspecto da oração, ele está clamando, e eu vejo o próprio Espírito com cada palavra nos lábios de Paulo, no coração, nos lábios dele, e ele trazendo para o papel, a revelação nessa oração, do desejo do Senhor, de que a sua igreja experimente ser plena da presença de Cristo. Plena da presença de Cristo. Ora, ele está escrevendo para uma igreja, para o povo que já era crente. Em que sentido, então, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé? Eles já não tinham Cristo habitando pela fé nos corações? Eles já tinham Cristo habitando. Aqui o grego, a expressão no original vai ajudar um pouco melhor. A tradução não ficou muito boa aqui. A ideia é justamente habite Cristo plenamente, assim habite plenamente Cristo nos nossos corações. A ideia do texto é que enriquecidos no ser interior, fortalecidos com poder no ser interior, nós vamos ter Cristo habitando plenamente na nossa vida. Então você já tem Cristo, mas agora ele está falando de você ter Cristo plenamente na sua vida. Quando nos convertemos, nós declaramos: Jesus é o Senhor. A gente está declarando: Jesus é o Senhor da nossa vida. O Senhor que nos perdoa, nos salva e nos purifica de todo pecado. Mas há um aspecto nessa confissão que precisamos aprofundar, que é essa questão de Cristo plenamente na nossa vida. Que é você levar Cristo lá para o trabalho amanhã. É você ter Cristo lá nos seus negócios. É você ter Cristo lá no seu casamento, lá na intimidade. É você ter Cristo lá nas amizades. É ter Cristo lá naquele relacionamento. É perdoar aquelas mágoas, para você ter Cristo plenamente. É pedir Jesus que
É para aquele víciozinho terrível que você está tendo, ou eu, que nós possamos dizer: Senhor, esse vício está me destruindo e eu preciso que o Senhor habite ricamente, plenamente na minha vida. É possível viver para a glória de Deus? Chamavam os puritanos de moralistas, legalistas. C.S. Lewis, que viveu no contexto dos puritanos, mas já passando alguns anos, perguntaram para ele, ele vendo críticas em relação aos puritanos daquela época, diziam que eles eram pessoas tão tristes, tão legalistas, que eles não tinham vida. E ele escreveu: olha, vocês não conhecem os puritanos, vocês não conhecem, eles são cheios de vida, eles namoram suas esposas, eles têm alegria, eles celebram a vida. Mas sim, eles estão procurando viver para a glória de Deus. Não são pessoas religiosas mortas, são pessoas cheias de vida, mas estão procurando viver para a glória de Deus. E assim habite Cristo plenamente nos corações. Então, quando a gente confessar, e a gente tem que renovar essa confissão: Jesus Cristo é o Senhor da minha sexualidade, Jesus Cristo é o Senhor do meu dinheiro, Jesus Cristo é o Senhor da minha empresa. Assim habite Cristo plenamente nos vossos corações, como Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é a minha alegria, Jesus Cristo é a luta de todos nós. Essa é uma luta de todos nós, a luta da santificação, a luta de ter Cristo conosco em todos os momentos, a luta de ter o senhorio de Cristo em todas as áreas da nossa vida. É isso que ele está clamando. A igreja já tem Cristo. E deixa eu dizer uma coisa, irmão, muito difícil, muito difícil. Essa igreja ouviu muito de Paulo, e ela se fortaleceu muito na doutrina, e ela conseguiu resistir a heresias. Igreja teologicamente muito forte. Mas um dia essa igreja perdeu o primeiro amor. E Jesus escreve e diz: olha, vocês estão muito bem, vocês têm uma boa doutrina, vocês rejeitam as heresias, mas eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês abandonaram o primeiro amor. Jonathan Edwards, considerado um dos príncipes da teologia reformada, respeitadíssimo nos Estados Unidos, com toda a sua história, um homem íntegro, considerado também filósofo. Ele era filósofo, grande pensador, teólogo, filósofo, professor, que experimentou grande avivamento nos Estados Unidos, que escreveu muito para pôr em ordem a questão também das emoções, porque os irmãos estavam com as emoções desequilibradas no avivamento. E ele traz orientações de como experimentar o avivamento das emoções, mas como não cair em descontrole e emocionalismo. E conta a história que justamente esse homem, sendo um príncipe da teologia reformada, caminhando, pensando nos atributos de Deus e buscando viver para a glória de Deus, o impacto justamente dos puritanos afetava a vida de Jonathan Edwards de uma forma surpreendente. E ele, como filósofo, teólogo, príncipe da teologia reformada, disse que ele entrou no bosque, indo para um determinado local, e ele parou e foi pensar nos atributos de Deus, e pensando na beleza de Deus, na santidade de Deus, na glória de Deus, na infinitude de Deus, e ele ficou tão maravilhado pensando ali, que ele começou a orar, e disse que ele teve assim, êxtase espiritual. Experiência profunda com o Senhor. Nessa busca de viver plenamente Cristo, de ter Jesus, mas buscar viver plenamente. E aí isso vai afetar a igreja de tal forma que diz: estando vós arraigados e alicerçados em amor. Porque Cristo é amor. Cristo é amor. Quando a gente fala de resistir aos vícios, de tudo que nos destrói, para sermos cheios de Cristo, estamos falando de vida e não de morte. Estamos falando de quebrar correntes e não regrinhas religiosas
para nos encher de alguma forma. Estamos falando de Cristo, de viver plenamente de Cristo. E aí ele usa duas expressões assim interessantes, porque elas parecem ser bem diferentes e são, mas estão falando da mesma coisa. Ele primeiro fala arraigados, a ideia de enraizados em amor. E dá a ideia então daquilo que a Bíblia fala do homem de Deus, da mulher de Deus, que ama a palavra, lá do Salmo 1, Jeremias também vai citar isso. Aquele que ama o Senhor vai ser como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Se a gente viver Cristo plenamente, viver Cristo na sociedade, na família, no dinheiro, na intimidade, tudo que fizermos, nós estaremos como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e não receia quando vem o calor. Porque é uma árvore que as suas raízes estão fortalecidas e buscam o renovo nas águas do Espírito Santo. Amém? Arraigados em amor, em Cristo que é amor. Isso não é legalismo, não é religiosidade. E ele usa outro termo que é alicerçados. Então, a ideia de uma árvore agora do edifício. E ele vinha falando que a igreja é um edifício, e que tem a pedra angular, que é Cristo, e que tem os fundamentos dos apóstolos, e tem as pedrinhas que somos nós, e esse edifício então está alicerçado em amor. Cristo é a pedra angular, e nós estamos firmados nele, e ele é amor. E a Igreja Presbiteriana de Esperança precisa lembrar disso constantemente, a mensagem. Cristo é amor. Estar vivendo plenamente Cristo é viver em amor, é estarmos cheios do amor dele, para a glória dele, em nome de Jesus. Versículo 18: a fim de poderes compreender com todos os santos com a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Eu quero crer, como alguns intérpretes compreendem, que dá a ideia que estaria ligado ao versículo 19, mas a priori ele estaria falando de um aspecto um pouco separado do próximo. O aspecto aqui é justamente de entender o que é a igreja. Paulo orando para que a gente compreendesse o que é a igreja. A largura, comprimento, altitude, profundidade da igreja, do que ela é em Cristo Jesus. A igreja é mais do que esse endereço aqui, é mais do que essas paredes. A igreja é mais do que esse corpo que vive, que se reúne aqui. A igreja, ela é composta por todos os filhos de Abraão, falamos aqui no domingo passado, do passado, do presente, do futuro, todos aqueles que são remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós fazemos parte de um grande exército, o exército de Deus. E nós precisamos sempre nos lembrar disso. Estamos envolvidos num projeto que é o reino de Deus. A igreja, ela não é o reino, tá, irmãos? Mas ela faz parte do reino, ela representa o reino. Nós somos cooperadores do reino de Deus. Nós resplandecemos a glória de Deus e do seu reino nesse mundo. Por isso essa questão de habitar plenamente Cristo em vossos corações, cheios de Cristo, cheios do Espírito Santo, vivendo a glória de Cristo nesse mundo, nós então passamos a demonstrar que estamos entendendo o que ele está falando aqui, a altura, a profundidade, o comprimento do que seja a igreja. Profundidade, a beleza, a riqueza do que seja a igreja, sua missão, sua tarefa, de sermos agentes ativos no reino de Deus. Agentes ativos no reino de Deus. Quero pedir licença para o médico. Essas coisas não são simples assim, então eu não vou pedir autorização particular, não, talvez ele não me desse. Depois ele briga comigo. Uma senhora, ele foi prender uma senhora. Prendeu a senhora, não teve jeito, teve que levar a senhora chorando. A questão é que foi fazer o passaporte e apareceu lá que tinha então uma sentença contra ela já de muitos anos, mas mandaram prender. E ele falou: bom, eu tenho isso, meu papel é esse, roubaram, lá a gente vê como é que fica, né? E a senhora então dizendo-se crente, dizendo que não devia nada, e o que teria acontecido, o que seria, e teve desespero. E ele ouviu um pouco da história melhor, e tinha uma outra mulher cheia de pecado, cheia de falhas,
presa, pensando em morrer. O Obed teve um discernimento nessa vida missional, nessa vida de estar lá no trabalho, pensando que a gente está ali como agente ativo do reino de Deus. Ele não é melhor do que nós todos precisamos viver isso. E eu quero dar esse exemplo, como alguém do nosso meio, a gente às vezes dá exemplo de atividade lá. E ele ficou muito tocado pela história dela, muito sensibilizado, mas pelo Espírito Santo ele teve um discernimento, tendo Cristo plenamente no coração dele ali naquela hora. Olha, vamos ver o que nós podemos ajudar, mas entenda em sério, Deus trouxe a senhora aqui. Tem uma mulher lá dentro que a senhora vai encontrar com ela agora, e essa mulher precisa desesperadamente de alguém que ama o Senhor e conversa com ela. Ela não vai me ouvir, ela não vai me ouvir. Mas a senhora lá dentro, no mesmo nível dela, ela vai me ouvir. A mulher enxugou as lágrimas. Você está confortando, você está me dando. E assim ela fez. Ela foi para a prisão, e o Obed foi buscar ajuda, analisar o processo, e viu que realmente ela era completamente inocente. Mas ali por 2 dias, 5, ela foi um anjo na vida daquela prisioneira que estava lá pensando em suicídio. Vamos orar pelo Obed, vamos orar por nós. As oportunidades que nós temos, onde estamos, as pessoas que passam por nós no trânsito, no hospital, na rua, no trabalho. Para a gente entender que somos agentes do reino de Deus. O que é ser igreja? O que é ser da família de Deus? O que é essa coisa que Paulo fala, que a multiforme sabedoria de Deus será conhecida por meio da igreja. Por isso volta a oração e a afirmação do John Moore: é possível viver para a glória de Deus. É possível viver para a glória de Deus. Como viver para a glória de Deus? É isso que Paulo está clamando, para que a igreja entenda a profundidade, a largura, o comprimento do que é o Evangelho de Deus na igreja, do que é a igreja pelo poder do Evangelho nela mesma, poder do Espírito Santo, fortalecidos no ser interior, plenamente de Cristo, cheios de amor, enraizados, alicerçados. Podemos orar por pessoas, pregar o Evangelho, pessoas serem libertas, confortadas, consoladas, enriquecidas. Isso é muito mais do que poder temporal, é muito mais do que glória humana, do que títulos humanos, é muito mais do que entregarmos às compulsões, aos vícios, a uma vida que não tem poder para testemunhar de Cristo. Quando nos entregamos simplesmente aos prazeres da carne e perdemos o privilégio de resplandecer a glória de Deus como instrumentos do reino de Deus em Cristo Jesus. Versículo 19: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Esse é o último aspecto que nós vamos, pelo menos nesse momento, pensar aqui. Já estamos terminando. E ele é muito, muito complexo, profundo, de tudo que a gente já vem pensando. Essa oração de Paulo é uma oração que nos faz pensar realmente, ou repensar a vida cristã. Quando estamos aí vivendo no nosso egoísmo, pensando nas nossas questões tão imediatas, e Deus abrindo os nossos olhos para vermos quem nós somos, o que Ele pensa a respeito de nós, o que é o coração. É por isso que eu disse que o Espírito Santo é que está por meio de Paulo trazendo essa oração mesmo. A Bíblia já é a palavra de Deus, Deus falando por meio de nós, mas de uma forma muito especial, Esta oração vem do Espírito no coração de Paulo, e é uma questão de revelação daquilo que nós precisamos compreender como igreja presbiteriana esperança. Não importa a sua idade, todos nós aqui somos a igreja. Não importa a sua condição social, todos aqui somos a igreja. Não importa se você é solteiro, viúvo, divorciado, pai solteiro, se você é rico, pobre, pouco dinheiro.
um monte de desafio para enfrentar, mas não importa. Você é igreja. Você é uma filha amada. Você é um homem de Deus. Você é um jovem do Senhor. Lá naquela faculdade de amanhã, né, Esther? Que bênção, né, Esther? Começou. Coisa linda de Deus na sua vida. Deus continue abençoando. É ali onde estamos. Somos cheios do Espírito Santo. Não depende de dinheiro. Não depende da classe social. Não depende da sua situação. Você é cheio do Espírito Santo. Você é fortalecido no seu ser interior. Você é pleno de Cristo. A largura, a profundidade do Evangelho, nós nem imaginamos, queridos. Eu pus aqui um pouquinho, falando do reino de Deus nesse mundo, a igreja invisível, gloriosa, triunfante. Mas militante, a igreja é militante. Nesse momento, a igreja está numa grande batalha. E por isso, tudo que está sendo dito aqui, e que eu estou dizendo para você nesse momento, que nos leva para esse último ponto, ou último aspecto da oração de Paulo. Ele está clamando para nós conhecermos o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Isso aqui é maior do que nós compreendemos, ao ponto que ele diz: conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. E experimentar a plenitude de Deus. E experimentar a plenitude de Deus. Bom, se o amor de Cristo excede todo o entendimento, por que Paulo está orando para a gente conhecer? Esse contraditório. Ele está orando para que nós pudéssemos conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Conhecer o que não se pode conhecer. Conhecer aquilo que não pode ser compreendido. Então, o que ele está falando? O que ele está falando quando ele diz: e por causa desse conhecimento experimentarmos de toda a plenitude de Deus? Como experimentar a plenitude de Deus, se não somos deuses, nem pequenos deuses? Basicamente é o seguinte, queridos. De fato, aqui é mais do que compreensão teológica, filosófica, cognitiva. Aqui é conhecer experimentalmente, pela experiência. Tudo que a gente vem falando, essa base cognitiva, de explicação, de compreensão, da teologia, da filosofia de vida cristã, toda essa base do que seja igreja, da nossa vida em Cristo, da revelação do amor de Deus em Cristo, tudo isso é teologia, tudo isso é doutrina, é ensino correto, tudo isso é filosofia cristã. Qual a sua compreensão da vida? Como é que é a sua filosofia de vida? Então, a filosofia cristã, a compreensão da vida a partir do Evangelho, tudo revelado nós estamos entendendo. O amor de Deus, a eleição, a predestinação, a adoção em Cristo, o perdão, o amor, o judeu, o não judeu, uma só família, filhos de Abraão pela fé. Tudo isso a gente tem compreendido pelo Espírito. E agora ele está falando de compreender tudo isso, compreendendo, conhecendo o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Ele está falando de tudo isso, passando por uma experiência profunda de vida com Deus. O presbiteriano fala de experiência, né? Queridos, nós condenamos experiencialismo, emocionalismo. A experiência pela experiência, a emoção pela emoção, não vai te levar para lugar nenhum. Fazer um show aqui emotivo, como algumas igrejas estão fazendo, e você encontra as pessoas lá fora vazias do mesmo jeito. Elas choraram, elas pularam, algumas deitaram no chão, estribucharam, mas a vida não mudou. A vida não mudou. Agora, queridos, deixa eu dizer como pastor presbiteriano, como temos falado aqui, se estas verdades que estamos falando não atingirem nossas emoções, com gratidão, com louvor,
e não provocar em nós experiências vivas com Deus, a nossa fé é morta, é uma ortodoxia morta, que fede de perdoe e amor. Paulo está gemendo diante de Deus pelo Espírito Santo, para que nós pudéssemos ter experiências vivas do amor de Deus em Cristo. O amor de Cristo que excede todo entendimento. Eu quero dizer para você em alta emoção: Jesus te ama. Jesus te ama. Não importa a luta que você está passando, a falta de dinheiro talvez, alguém que te traiu, alguém que te machucou, os abandonos da vida, as perdas, você é amado por Jesus. E esse amor excede tudo que eu tentar dizer, tudo que Paulo já tentou dizer. Ele diz que esse amor excede toda a compreensão. Nunca será compreendido cabalmente o amor de Cristo na cruz por nós. Nunca todo aquele amor, todo aquele sofrimento, toda a profundidade, nós nunca vamos entender cabalmente. Mas ele está falando aqui de entendermos com as nossas emoções, com as nossas experiências, de sabermos que somos amados, somos abraçados pela graça. O Evangelho nos alcançou, nos remiu, nos transformou, nos fez dele família de Deus. E se alguém chegou aqui quando eu estava falando, somos filhos amados de Abba, filhas amadas de Abba, é a expressão aramaica com hebraico, Abba, pai, o papai, uma criança falando papai, esse amor indescritível, que só uma criança que não tem uma compreensão intelectiva, cognitiva, intelectual, filosófica, mas sabe que é o pai, sabe que ali é a segurança, sabe que ali é o amor verdadeiro, e ele chama papai. Por isso chamamos e dizemos, somos filhos amados de Abba, do papai do céu. Esse clamor do Espírito que Paulo está de joelho e depois escreveu, para que conheçamos o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que experimentemos a plenitude de Deus, que também não conseguimos explicar. O pleroma, o ser cheio de Deus, o ser de Deus tomando conta de todo o nosso ser, é muito complexo, mas entendemos, queridos, que tem a ver com essa experiência da plenitude, como a Jonathan Edwards escreveu sobre isso. Mas você vai ler lá o escrito, você não sabe realmente o que aconteceu. Esse êxtase que ele teve lá, a gente não sabe. Moisés, quando pediu para ver a glória de Deus, você não vai ver agora. Mas ele viu rasgos da glória de Deus. A Bíblia usa a expressão antropomórfica de Deus, ele viu as costas de Deus. Mas o fato é que, o que ele escreve também não diz muito, mas pelo menos dá para a gente compreender que ele teve uma experiência tão tremenda com a presença de Deus e o que ele viu, que ele começa a dizer, glória a Deus, de geração em geração. As palavras de Moisés, você pode olhar lá depois, você vai ver que não expressa realmente tudo, só em outras palavras, é como se ele estivesse deixando para nós assim, isso é um pouquinho do gosto do que eu experimentei. Experiências vivas com Deus. A igreja presbiteriana não rejeita experiências, não rejeita emoções. Rejeitamos todo esse emocionalismo que está aí fora, as manipulações religiosas, rejeitamos veementemente o experiencialismo. Sabe o que é experiencialismo? Eu estava aconselhando alguém no meio do adultério, e ele disse, mas eu estou sentindo. Você está sentindo o que a Bíblia diz? Não, mas eu estou sentindo. Ou seja, a experiência é maior do que a palavra. Ou uma pessoa também, uma experiência lá esdrúxula em nome de Espírito Santo, mas onde está na palavra, meu irmão, isso aqui? Não. Ninguém questiona a minha experiência. Como não questione? O que a reforma afirmou, nós jamais vamos negar, queridos. A Bíblia é regra de fé e de prática. De fé e de prática. Não importa qual a prática. Prática de negócio, prática de oração. Prática de experiência na madrugada, prática de oração na igreja. A Bíblia é regra de fé e prática. Nós nunca vamos abrir mão disso. Essa é a questão da igreja presbiteriana. Essa é a questão da fé reformada. Essa é a questão do calvinismo. Essa é a questão da igreja experiência.
da esperança. Nós não vamos negar a experiência de quem ora de madrugada, de quem faz um jejum, de quem busca se consagrar ao Senhor, de quem pede ao Senhor: eu quero ver, ó Deus, experimentar da plenitude do Senhor. Eu quero experimentar do amor de Cristo que excede todo o entendimento. Eu quero ser cheio do Senhor. Eu quero ser fortalecido no homem interior. E se você estiver lá na sua madrugada e você orando, você ficar cheio do Espírito, sentir a presença de Deus, derramar-se, confessar, melhorar seu casamento, melhorar sua vida em santidade, seus negócios, caminhar com o Senhor, nós vamos dizer amém. Glória ao Senhor, por sua fé fortalecida, por sua vida com Deus. E tudo que você experimentar, confirme tudo na palavra, porque você é um crente da palavra. Vamos ficar de pé. Ele termina a oração assim. Como ele caminha, ele termina, nós encaminhamos para orar. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Presta atenção. Presta atenção. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. O Senhor está cuidando da sua vida. O Senhor não esqueceu de nada. Deus não cochila nem dorme. Ele te ama. Se Ele está te provando hoje, não pense você sequer que Ele cochilou. Ele te ama estar com você nesse deserto, nessa luta, nessa dor. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele não está surdo. Ele não está cochilando. Ele está te ouvindo hoje. Ele está agindo hoje. E Ele vai continuar te ouvindo infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A igreja viva acredita nisso aqui. Nós acreditamos nisso aqui. A Ele seja glória. Na igreja, hoje, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. A pastora Léo falou de forma muito apropriada. Perguntou: você sabe orar? A gente tem que dizer: não sei. Mas eu quero aprender. Quero continuar aprendendo a orar. Eu quero orar. Quero aprender e eu quero orar. Que momento gostoso, né, que a gente teve antes da palavra. Momento de oração. Temos Jesus intercedendo por nós. O sumo sacerdote que está intercedendo agora. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Pedimos ou pensamos. Ele te ama, Ele te ama. Você é uma filha amada. Meu irmão, você é um filho amado. Ainda que esteja batendo a cabeça por aí, ainda que o Senhor esteja te disciplinando em alguma área da sua vida, o Senhor te ama. O Senhor te ama. Ele não te ama menos quando Ele te disciplina. Ele te disciplina porque te ama. Ele está te ensinando alguma coisa porque Ele te ama. Falar ao seu coração porque Ele te ama. Ele prova a sua fé no deserto porque Ele te ama. E Ele vai cumprir os seus propósitos na sua vida e na minha vida. Em nome de Jesus. Pai, louvado seja o Senhor. Somos pequenos diante dessa oração, Deus céu, diante dessa expressão profunda do Espírito Santo. Mas queremos orar para que sejamos fortalecidos no nosso ser interior, na nossa mente, no nosso coração. Queremos orar para sermos plenos de Cristo, para que Cristo habite plenamente no nosso coração. Pai, vai lá naquele quartinho escuro, vai lá naquele lugar, Senhor, que a gente tem posto ídolos, tomando o lugar do Senhor. Que habite ricamente Cristo, plenamente Cristo.
Cristo seja Senhor destes cantinhos escuros, Senhor. Seja Senhor das dúvidas, do desespero, da perplexidade. Oramos para que Cristo habite cada um de nós, plenamente. Oramos para compreendermos a profundidade, a largura e a riqueza do que seja ser igreja. Da bênção de sermos agentes ativos do reino de Deus. Agentes ativos do reino de Deus. Agentes do amor de Deus nesse mundo. Obrigado por essa pequena parcela que é a Igreja de Esperança. Faz-nos cheios do Senhor. Cheios desse amor de Cristo que excede todo o entendimento. Abraça o amor de Cristo, meu irmão. Abraça o amor de Cristo, meu irmão. O Senhor te ama. Que Ele te ajude e me ajude a conhecer o amor de Cristo de forma experiencial, existencial. Esse amor que excede todo entendimento, mas que é real, vivo, que é tangível pela fé, pelas emoções, que a gente pode abraçar pela fé. Abraça o amor de Deus. Abraça o amor de Deus. Abraça o amor de Deus. Que excede todo o entendimento. Ele te ama. Por mais que você esteja, mas onde está? Mas onde está o Senhor te ama. E que Ele te faça e que Ele faça de mim plenos, faça de nós plenos de Deus. Possamos experimentar, sermos plenos de Deus, cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso maravilhoso e eterno, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para sempre. A gente tem um lanchinho simples, queremos abraçar os convidados e ir para lá. A Glaucia me comunicou que não teve um problema para a água.